Tá, então boa noite, meninas. Primeiramente, quero agradecer muito pelo convite. Para mim é um prazer enorme fazer parte de uma comunidade de mulheres, de participar de meetups, de redes como essa. Eu acho que a gente se fortalece muito mais quando a gente ajuda umas às outras, principalmente nesse universo de tecnologia que a gente sabe que parece que a gente está sempre nadando contra a maré, por mais que a gente tente, que a gente vá atrás, a gente está sempre ali na minoria no mercado. E eu acredito que mulheres apoiando outras mulheres faz com que a gente consiga crescer dentro desse mundo, porque a gente tem muito potencial para isso. Então é um prazer enorme estar aqui com elas na TI. E aí, como a Jussara já deu spoiler, hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a minha carreira e também sobre alguns processos de QA. O foco maior é explicar para vocês como que eu construí a minha carreira e como que foi a minha experiência ao longo dos anos trabalhando com QA. Vocês conseguem ver minha tela? Se quiser dar um joinha aí só para... Sim. Beleza. Então vamos lá. Então vou começar falando sobre mim, né? Muito aquelas... Eu não gosto de colocar slides sobre mim, porque dá a impressão que eu fico me enaltecendo. Mas já que eu vou falar sobre a minha carreira, eu tenho que falar um pouquinho da Letícia, para vocês me conhecerem também. Então vamos lá. Eu sou, para começo de conversa, virginiana com ascendente Áries, e vocês vão entender porque eu coloquei isso aqui, isso diz muito sobre mim. Eu tenho 24 anos, fui nascida e criada aqui em São Paulo, por mais que muitas pessoas que hoje me conhecem pelo Instagram achem que eu sou mineira, a minha família é mineira, e aí por conta disso eu puxo um sotaque deles, mas eu sou paulista. Sou apaixonada por gatos, meu filho inclusive está dormindo ali atrás, dá para ver no reflexo do espelho ele tirando um cochilinho. Além de trabalhar com TI e criar conteúdos para o Instagram que eu faço hoje, eu sou completamente apaixonada por um estilo de vida saudável, e quando eu falo saudável não é de ser fitness, de ser gostosona, de manter a mente limpa e saudável, e eu encontro isso no jiu-jitsu e na yoga, que são duas práticas que eu levo para minha vida. Então o jiu-jitsu foi uma coisa que eu comecei a fazer por medo de ser atacada, e vocês que são mulheres que estão aqui comigo entendem isso, a gente vive nesse medo na sociedade, e eu acabei me apaixonando por essa arte marcial e faz parte da minha vida hoje, e a yoga foi a forma que eu encontrei de esvaziar a mente. Eu tinha muitos problemas de saúde no começo da minha carreira, problemas com estômago, dor de cabeça, de enxaqueca, e a yoga foi um refúgio que eu encontrei para me aliviar disso. Então são duas coisas que eu não vivo sem. E também não vivo sem cerveja, que eu sou filha de Deus, né, que ninguém aqui é santo. Eu amo cerveja, adoro degustar cerveja. Antes de pandemia eu vivia em festivais de cerveja, provando todos os tipos de cerveja do mundo. Enfim, mas sou eu mais ou menos. Eu sou uma pessoa muito descontraída, eu tento levar a vida o mais leve possível, e eu acredito que ter uma vida fora do trabalho influencia muito nisso. Então, essa Letícia que eu estou apresentando nesse slide para vocês, é a Letícia que é 24/7, né, fora do expediente. E aí aqui eu coloquei um pouco sobre a minha formação, já entrando no meu lado profissional. Eu me formei em julho de 2016 na 10ª turma de gestão de TI do Centro Universitário Senac aqui de Santo Amaro, na zona sul de São Paulo. Foi uma faculdade voltada mais para a questão de projetos, processos da área de TI, tecnologias emergentes. Então eu não vi nada técnico na faculdade. Nem um Hello World eu tive na faculdade. Minha faculdade foi 100% voltada para processos. E isso disse muito sobre mim depois do meu profissional. Eu tive várias disciplinas voltadas à qualidade de software. E aí, fora a faculdade, eu tenho certificação em IT V3, que não me façam muitas perguntas sobre isso, porque eu tirei a certificação e nunca usei na vida. Inclusive, nem lembro mais. A Dani me entende. Exatamente. Eu tirei a certificação porque o IT foi uma das disciplinas que eu mais tive ênfase na faculdade. Eu achava que realmente ia me ajudar no mercado, mas no fim das contas não serviu de nada.
pelo menos a empresa que eu trabalhava na época pagou a certificação para mim, o dinheiro não saiu do meu bolso, mas tá aí, não uso. E aí eu também tenho o CTFL, que são os fundamentos em teste de software, essa sim é muito importante para o que eu faço hoje, e também o Scrum Foundation, que também eu uso muito no meu dia a dia hoje, que eu trabalho com a metodologia ágil dentro do time que eu atuo hoje na Oracle. Então, basicamente, em questão de... Eu não coloquei aqui cursos extracurriculares e treinamentos que eu já fiz na vida, porque a gente vai fazendo um monte. Mas, basicamente, o meu currículo em relação a estudos é esse. Nada muito complexo, muito mirabolante. Eu ainda não investi em pós-graduação, MBA, nada do tipo, porque eu vejo que a área de tecnologia ela é muito abrangente e eu consegui crescer muito no mercado sem isso. Então, eu ainda não senti essa necessidade. Talvez para os próximos passos na minha carreira isso venha acontecer, mas não é algo que eu vejo como foco. E aí, aqui eu vou começar a falar um pouquinho para vocês de como começou a minha carreira. Eu falei para vocês que eu me formei em julho de 2016 no Senac, e até então eu não tinha nenhuma experiência na área de TI. Eu, inclusive, achava que eu ia me formar só para ter o diploma mesmo, que eu nunca ia atuar nessa área. Eu me formei numa turma de 11 pessoas, dessas 11 pessoas, 3 eram meninas, e as 2 já trabalhavam na área. Aliás, todo mundo trabalhava na área, eu era a única que não trabalhava. Vocês vão entender o porquê. Eu trabalhava como recepcionista em uma empresa de uma área totalmente X, não tinha nada a ver com TI, e eu tentei alguns estágios durante meu período de faculdade, mas os estágios não pagariam nem um salário mínimo, e eu não teria como continuar bancando a faculdade. Então, durante minha faculdade, eu tive que escolher, ou eu pagava a faculdade, ou eu estagiava. E como eu fiz um curso tecnólogo que não me obrigava a estagiar, não era um bacharel que você precisa das horas de estágio, eu deixei isso de lado, mas no meu último semestre eu realmente achei que eu não ia atuar na área. Até que um dia eu acordei, disparei uns currículos e recebi o contato da Inmetrics. Eu não sei onde foi que eu me indiquei, que eu me candidatei para a vaga na Inmetrics, mas de alguma forma eles me contataram, eu fiz a entrevista e eles tinham uma vaga para testador de software. O testador de software basicamente executa os testes que o analista de QA cria, documenta, enfim. E como era um trabalho manual, que a pessoa só precisa seguir um roteirinho, não precisava de experiência. Então eu vi ali a oportunidade perfeita para entrar na área, né, numa empresa de tecnologia legal e tal. E aí, lá na Inmetrics, eu atendi. Aqui a gente está num grupinho fechado, não tem problema eu falar. Eu atendi o Itaú por 1 ano e 3 meses. Aprendi muita coisa sobre o ramo financeiro, bancário. Isso me deu me deixou com um currículo ótimo em relação a isso, porque a gente tinha muitos clientes fora o Itaú no mercado para atender nesse ramo. E aí lá foi uma empresa também que me deu muito treinamento, então me ensinou vários processinhos de QA. Eu tive embasamento, tudo que eu faço hoje, muita coisa em Inmetrics me ensinou. Foi lá também que eu fui incentivada a me certificar pela CTFL. E aí eu comecei a estudar lá, e inclusive eu trabalhava na Inmetrics quando eu fiz o ITIL, então foi eles que pagaram a minha certificação do ITIL, e eles iam pagar a CTFL também. Mas aí logo que eu fiz a prova, antes de sair o resultado, eu recebi uma proposta da Cognizant, que foi em setembro de 2017, e como a gente sabe que empresa de tecnologia, quando está em fase de crescimento, investe ali no funcionário, mas muitas vezes não sabe reconhecer, eu acabei saindo da Inmetrics por isso, porque nesse tempo que eu fiquei lá, eu cresci muito, e eles não conseguiram acompanhar meu crescimento, eles não conseguiram me efetivar, me remunerar pelo que eu estava fazendo, e é lógico que a gente não quer ficar trabalhando igual louco e para não ganhar para aquilo que a gente está fazendo. Então, eu saí da Inmetrics por isso. E aí eu fui trabalhar na Cognizant, num cliente que tá ali dentro do Itaú, que é a rede, que hoje é parte do Itaú. Então eu atendi a rede, mais alguns outros clientes. A gente tinha uma fábrica de teste lá dentro, então cada dia eu estava em um lugar. A Cognizant é uma multinacional, uma consultoria que presta serviços multinacional. Ela é gigante, inclusive maior do que a Oracle.
ela tem praticamente o dobro de funcionários da Oracle, ela é muito grande, mas como é consultoria em serviços, a gente sabe que essas empresas geralmente são desvalorizadas aí no meio de tecnologia. Mas foi uma empresa onde eu cresci muito, que me deu muitas oportunidades, me abriu um leque gigantesco de oportunidades no mercado de trabalho. Foi uma empresa que me reconheceu, que me deu autonomia. Eu atendia 3, 4 clientes simultâneos e eu tinha a confiança deles 100% para fazer o meu trabalho. Então eu amava trabalhar lá. E aí durante esse período que eu fiquei lá, eu recebi propostas de outras consultorias e eu não aceitei porque eu falava, cara, eu tô aqui em uma empresa muito legal. Eu já trabalhava numa empresa que eu achava legal, aí eu saí e entrei numa empresa que é muito mais legal. Eu não vou sair daqui para ficar pulando de consultoria em consultoria e, enfim, acabar caindo em um lugar que eu não gosto. E aí foi por essa minha paciência e assim, saber esperar, saber ter muita certeza do que eu queria para o meu profissional, que não era só uma remuneração boa, eu queria realmente uma experiência extraordinária, assim, em algum lugar. Em fevereiro de 2019, eu acabei recebendo um contato da Oracle por um colega de trabalho da COG, que não tinha interesse na vaga, porque já tinha aceito uma outra proposta de outra empresa. Ele me passou o contato da recrutadora da Oracle, eu me candidatei à vaga, e eu fui aprovada para entrar como QA na Oracle em um dos pouquíssimos times de desenvolvimento que eles têm aqui no Brasil, porque o desenvolvimento da Oracle é centralizado nos Estados Unidos e na Índia. A gente praticamente não tem time de desenvolvimento na América Latina e no Brasil. O meu time é um dos poucos. Então eu brinco com as pessoas que realmente era a minha vaga, era a minha oportunidade, porque ela caiu no meu colo de bandeja e ela simplesmente aconteceu. E aí é mais ou menos isso. E aí agora eu vou falar um pouquinho para vocês do que eu faço na Oracle, porque isso é uma coisa que as pessoas me perguntam muito, e eu não queria trazer para vocês só as funções de QA, queria mostrar um pouquinho do que eu faço na Oracle, e aí como eu não posso dar muitos detalhes, eu vou falar bem por cima o que eu faço. Aqui eu queria ter mudado essa telinha aqui, porque parece de 1800, que é um dos nossos produtos, que realmente é de 1800, mas a gente tem um mais novo, que é o Cloud, que eu não consegui pegar o print dele, mas vamos lá. Para quem não sabe, a Oracle, quando começou a crescer com esse negócio de banco de dados, começou a comprar um monte de empresa. Então eles iam lá, viam uma empresa com super potencial, que tinha um produto foda no mercado, que era top de linha, eles iam lá e compravam e traziam o nome Oracle. Isso aconteceu com uma empresa chamada Micros. A Micros tinham 2 softwares que eram, assim, os carros-chefes deles, que eram um software para hotéis e um software para restaurantes. O software para restaurantes é, inclusive, o que o Outback, Burger King, Starbucks usam para controle de pedidos. E esse software para hotéis é o Opera, que é um software de controle de reservas, de hóspedes, quartos, de hotéis. Então, tudo que o hotel precisa para controlar o sistema deles, eles usam o Opera. O Opera ele é o produto para hotéis mais vendido no mundo inteiro. Então, todos os hotéis de grandes redes, hotéis grandes mesmo, usam ele. Geralmente, hotéis pequenos não usam porque não tem a necessidade. É um software bem complexo e não tem essa necessidade. E também porque ele é caríssimo, né? Ele já era caro quando a Oracle comprou a Micros e trouxe o Opera para dentro da Oracle. Aumentou muito mais a grandiosidade dele. E aí, há 5 anos atrás, eles compraram a Micros, trouxe o nome do Opera para a Oracle, e agora eles estão expandindo, essa fotinho aqui do Opera que eu coloquei aqui, que é esse produto para hotelaria, é a versão on-premise dele, mas a gente tem a versão do Cloud, que a gente está querendo vender para o resto do mundo. Então, hoje, no mundo inteiro, os nossos clientes usam essa versão on-premise, e a gente está com um produto em Cloud, que a gente quer usar para substituir o on-premise. E aí, onde que entra o meu trabalho? Porque esse software para hotéis não é o foco do meu trabalho, ele está ali no que eu faço, mas não é o foco. O foco do que eu faço hoje na Oracle é esse carinha aqui do lado, chamado Flip, que é a
aqui tem até o nomezinho dele em cima, Fiscal Layer Integration Platform, que é uma plataforma de integração fiscal que a gente usa para fazer a comunicação do Opera com o governo. Então, eu vou dar um exemplo bem claro para vocês, porque a gente está falando de coisa fiscal e eu não quero ficar falando linguagem técnica aqui, mas é mais ou menos assim. Você vai lá no hotel e paga uma diária. Aí, quando o cara do hotel faz o lançamento da sua diária, ele ativa o Flip, que faz a comunicação com o governo recebe as taxas, os impostos, entende que está tudo certo, está tudo ok, devolve a resposta para o Flip retorna para o Opera, e o atendente lá no hotel tem um sucesso, tem uma nota fiscal emitida para você, lá na impressorinha fiscal, aquelas notinhas que a gente recebe no supermercado, lógica, essas coisas. Só que aqui no Brasil isso é comum. Na Europa, isso não existe ainda, quer dizer, não existia até pouco tempo atrás, de você ir lá pagar e receber uma nota fiscal. Você recebia provavelmente uma DANF ou um recibo, umas coisas bem de 1800. E aí o que a Oracle quer fazer agora? Vender o Opera Cloud junto com o Flip para chegar no cliente e falar assim, olha, eu tenho aqui um combo para você, você vai comprar 2 em 1. A gente vai instalar 2 produtos aqui para você não vai ter problema nenhum com o seu governo, a gente vai fazer toda a comunicação para você só vai precisar lançar e dar a nota para o teu cliente, é mais ou menos isso. Então, a gente desenvolve o Flip de acordo com regras fiscais de cada país. E quando a gente fala de cada país, é do mundo mesmo. Então, por exemplo, a Alemanha tem uma norma específica, a Itália tem outra, Taiwan tem outra. Então, o meu trabalho hoje na Oracle é entender a necessidade do nosso parceiro, do país, o que quer que seja, e validar se o Flip está conseguindo entregar aquilo que o meu cliente espera, que o meu país espera. O Flip nasceu ano passado aqui no Brasil, foi logo que eu fui contratada para entrar aqui, eles precisavam de um QA para fazer, para colocar o processo de QA dentro do time, porque eles só tinham desenvolvedores no time até então. O time do Opera está todo nos Estados Unidos, então toda a nossa comunicação, porque o nosso trabalho depende do Opera, então a gente tem que ter uma comunicação contínua com essas pessoas. Tá lá, então nós somos o único time fora dos Estados Unidos trabalhando com isso. É genial no sentido de a gente acordar um dia e receber um e-mail de que o nosso produto está rodando na Alemanha. Hoje, antes da pandemia, a gente tinha o Flip só na Alemanha, não, só na Itália e no México. Depois da pandemia, a gente conseguiu trabalhar em muitos projetos, porque os hotéis ficaram fechados durante um tempo, mas hoje eles já estão hoje a gente já está em Taiwan, nas Ilhas Fiji, Portugal, Itália, onde mais? Meu Deus, é muito lugar. A gente já está em muitos países, a gente não para de chegar projeto, é muito legal trabalhar com isso. Apesar de ser bem burocráticozinho, bem chatinho. Então eu queria explicar um pouquinho para vocês o que eu faço, mas para vocês saberem assim como que é o nosso produto, porque muita gente acha que eu trabalho com banco de dados e não tem nada a ver.